Bom, então vamos continuar esta nossa série de vídeos, onde estou passando para você alguns tipos de produtos, utensílios, equipamentos, fazendo uma revisão desses produtos, utensílios, equipamentos para a sua saúde de dentes e gengivas. E hoje, então, eu gostaria de começar a falar para você a respeito dos cremes dentais para dentes sensíveis. Então, hoje eu vou falar basicamente o que é a sensibilidade, né? Que tipo de sensibilidade que esses cremes dentais eles atuam. E no próximo vídeo eu vou falar de cada produto lá, dos cremes dentais que atuam sobre esse tipo de sensibilidade. Então você deve já ter visto na farmácia, em propaganda, falando assim, cremes dentais para dentes sensíveis, né? E quando você pensa em sensibilidade, muitas pessoas têm sensibilidade nos dentes, não é normal que você tenha sensibilidade nos dentes. Dentes não foram feitos para doer. Se você está tendo sensibilidade nos dentes, você precisa fazer alguma coisa, precisa consultar o seu dentista, precisa tomar alguma providência, porque não é normal que as pessoas naturalmente tenham dentes sensíveis, né? E isso eu digo porque algumas pessoas vêm lá no consultório falando justamente sobre isso. Doutor, meus dentes são sensíveis, como se isso fosse uma característica dela. Tipo assim, meus cabelos são loiros, meus cabelos são morenos, meus olhos são castanhos, quer dizer, como se isso fosse uma qualidade da pessoa. Não. Dentes de qualquer pessoa não foram feitos, né, para ter sensibilidade. Se você está tendo sensibilidade, você precisa entender o que é. Só que a sensibilidade pode ser devida, né, a sensibilidade dos dentes pode ser devida assim, a vários motivos, tá? Pode ser uma cárie, pode ser uma trinca no dente, pode ser uma queda de uma restauração, pode ser uma infecção dentro do dente, pode ser que a pessoa nem tenha sensibilidade no dente, mas ela se queixa, parece que o dente está doendo, mas na verdade o que está doendo é ao redor do dente, uma infecção no dente, por exemplo, ao redor do dente, na gengiva, tá? Então, a primeira coisa que você precisa ver é o porquê que está ocorrendo, então, a sensibilidade nos dentes. Esse tipo de creme dental não é que ele atua para qualquer tipo de sensibilidade. Por exemplo, se você tiver uma cárie nos dentes, não quer dizer que esses cremes dentais para dentes sensíveis eles vão atuar em cima de uma cárie no dente, tá? Porque eles atuam sobre um tipo específico de sensibilidade. E qual que é esse tipo de sensibilidade, Wagner, que esses cremes dentais para dentes sensíveis eles atuam? Eles atuam justamente para aquela sensibilidade chamada sensibilidade de raiz, quando a raiz do dente está exposta à boca. E quando que a raiz do dente está exposta à boca? Quando ela sofreu um tipo de retração, por algum motivo que seja. Wagner, quais são os motivos que podem levar a uma retração de gengiva? Né? Pode ser várias, né? A coisa mais comum é quando a pessoa tem uma periodontite, por exemplo, que a pessoa tem uma infecção ao redor, né, do periodonto, que é essa região que engloba a gengiva do dente, entre outras regiões ao redor do dente, e ocorre então um descenso dessa gengiva, fazendo com que ocorra então uma exposição à boca da raiz do dente, ela começa a ficar exposta. Mas também não é só isso não, pode ser uma escovação traumática, a pessoa não sabe escovar direito, começa a ter uma retração de gengiva, a gengiva se ressente, começa a retrair a gengiva, por isso você precisa saber muito bem como escovar, como higienizar os seus dentes, para que não ocorra então esse tipo de problema. Só que existem outras causas, por exemplo, se o seu dente está em sobrecarga, a sobrecarga constante sobre o dente faz com que ele lentamente ocorra uma retração também de gengiva. Se a pessoa tem bruxismo, por exemplo, pode ter uma retração de gengiva, exposição de raiz. Ou seja, várias causas que podem levar a então uma retração de gengiva. E é importante que você saiba que existem essas causas porque você precisa tratar as causas da retração. Porque possivelmente, né, existem muitas retrações que elas são progressivas. Então, se você já começou a ter retração hoje, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você esteja cada vez pior. Então, é importante que, na verdade, esses cremes dentais não é que eles vão sarar a gengiva retraída, eles simplesmente vão controlar a dor, né? Nada mais do que isso. E existem também, né, então você precisa ir ao dentista para descobrir o porquê que está ocorrendo essa retração de gengiva, tá? Agora, mais importante do que isso é que indo ao dentista, o dentista, além de poder fazer algumas atuações para essa sensibilidade de raiz, entender esse tipo de sensibilidade e fazer algumas coisas para isso, o dentista também vai poder entender por que está retraindo a gengiva, tá? Então isso que é muito importante você ir ao dentista quando você vê que tem algum problema de errado em relação aos seus dentes, tá ok? Bom, então vou explicar. Então por que dói o dente com a raiz exposta? Por quê? Não é uma boa pergunta, né? Por que o dente com a raiz exposta dói? Porque, em termos normais, a raiz do dente era para estar dentro da gengiva. Vamos dizer que aqui seja um dente, né? Então aqui tem a coroa do dente, que é aquela parte que a gente mastiga, e para baixo temos a raiz do dente que está encoberta com a gengiva. No caso aqui, né, por analogia, seria a manga aqui da minha blusa. Só que por esses motivos que eu acabei de falar para você, muitas vezes ocorre essa retração e começa a expor essa camada de raiz que não era para estar lá, não era para estar exposta à boca. E essa camada, veja bem, isso é porque é muito, muito, muito importante, essa camada de raiz do dente, né, ela é recoberta não pelo esmalte do dente, como ocorre na coroa, né? Você sabe que o dente, né, a coroa do dente é recoberta de esmalte, que é uma camada forte, resistente, muito espessa,
né? Que serve tanto para a gente mastigar os alimentos, como também proteger as partes mais internas do dente. Só que quando expõe a raiz do dente, isso aqui é uma camada muito fininha, chamada cemento. Vocês não precisam decorar esse termo, né? Mas só para entender, uma fina camada mineral, que facilmente ou ela é desgastada ou ela é dissolvida. Desgastada pela escovação errada, por exemplo, ou dissolvida por aquilo que a gente bebe, por aquilo que a gente come, tá? Então, uma vez que ela é exposta, você tem que ver uma coisa. Sempre se você olhar a sua boca e ver que tem uma raiz exposta, você tem que tomar muito, muito cuidado. Porque essa camada de raiz ela é muito mais frágil, muito mais sensível, muito mais possível dela dar algum problema do que se fosse o esmalte do dente, tá? Porque a natureza entendeu que quando fez a raiz do dente era para estar dentro da gengiva. Só que por alguns motivos, como eu acabei de falar para você, ocorre que ela não começa a não estar lá mais dentro da gengiva. E o que acontece? Logo abaixo dessa fina camada de proteção da raiz, que é facilmente perdida, já existem as terminações nervosas, né? As células que captam os estímulos externos do corpo. Então, se a pessoa começa a tomar água fria, por exemplo, começa a sentir uma dor, uma fisgada. Pode ser uma fisgadinha, pode ser uma fisgadona, tá? Se a pessoa escova, começa a sentir sensibilidade quando passa a escova, quando passa o fio dental, ou quando come alguma coisa doce, tá? Fato é que a sensibilidade de raiz é assim que se comporta. E esses cremes dentais, para dentes sensíveis, eles tentam de alguma forma ou de outra ou dessensibilizar esse dente, fazendo com que ocorra as terminações nervosas sejam bloqueadas, tá? Ou então começam a querer recalcificar essa região que foi danificada, né, pela escovação ou por errada, né, ou pelo desgaste ou pela dissolução por algum alimento ácido que a pessoa comeu ou bebeu. Né? Então, o que faz o creme dental? Ele vai atuar nessa região de raiz do dente. Só que é muito importante, isso é muito, muito importante, a pessoa, não só para ela tratar uma sensibilidade dessa de raiz, não basta ela usar o creme dental apenas, ou escovar, né, com esse creme dental. Ela tem que, na verdade, evitar os alimentos que podem, e as condutas que fazem com que ou se dissolva ou se desgaste essa proteção. Ou seja, ela não pode ficar escovando com força essa região, e também tem que tomar cuidado com os alimentos ácidos, né? Quais são os alimentos ácidos? Por exemplo, água com gás é ácido. Por exemplo, não sei se você sabia, água com gás não é que ela é básica, alcalina, não, ela é ácida. Suco de limão, suco de laranja, abacaxi, vinagre, gengibre, refrigerantes, né? Entre muitos outros vinagres, né? Que podem causar, então, essa dissolução dessa camada de novo. Então, por quê? Porque senão o creme dental vai tentar dessensibilizar e calcificar essa região da raiz exposta, e depois aquilo que você faz na sua alimentação vai para o extremo oposto. Fica que nem se fosse um cabo de guerra, né? O creme dental tentando calcificar e a sua alimentação, seus hábitos alimentares errados, levando para a descalcificação. Daí a pessoa fala, nossa, o creme dental para dente sensível ele não funciona. Não é que ele não funciona, é que você não está deixando ele funcionar, tá? Lógico, então no próximo vídeo o que eu vou falar para você? Vou fazer uma revisão, outra vez isso aí, né, de tudo isso que a gente falou aqui hoje, e vou falar um pouco a respeito de cada atuação de cada creme dental para você saber escolher o melhor creme dental para você e saber qual seria o melhor custo-benefício para você cuidar, se é que você tenha, claro, sensibilidade de raiz. Mas veja bem, repito, se caso você tiver sensibilidade nos dentes, você tem que ir ao dentista para ver se isso porventura não seria uma cárie, tá? Ou uma trinca, ou uma queda de restauração, qualquer coisa desse gênero aí, tá? Mesmo porque se você começar a usar esses cremes dentais para dente sensível e após alguns dias de uso lá, 5, 7, 10 dias, você vê que não melhorou a sensibilidade, ao invés de você ficar tentando trocar de creme dental, é melhor você consultar o dentista para ele dar uma olhada para ver o que está acontecendo, fazer uma radiografia, fazer uma análise melhor, tá bom? Então, espera então o próximo vídeo que eu vou falar de cada creme dental para você, tá? Creme dental para dente sensível, fazer uma análise profunda para você aprender. Você vai assistir aqui esse próximo vídeo várias e várias vezes para você ver qual seria o melhor creme dental para você, tá bom? Então ficamos por aqui hoje. Desejo para você dentes sempre perfeitos, dentes sempre jovens, sempre.